No vídeo de hoje quero falar sobre a morte até a ressurreição de Jesus. Um vídeo muito bem explicado sobre como foi esse momento tão intenso, o dia mais importante de nós. Para deixar claro que esse vídeo não utiliza IA, esse roteiro que eu fiz foi pensado, estudado apenas para ratificar que eu utilizei também o filme Paixão de Cristo, que é um ótimo filme também que você deve assistir. Ele passa toda a morte de Jesus, como foi, é muito intenso mesmo. E também eu tirei do livro que eu li da Ana Catarina Emmerich, que o nome é A Dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. O livro mostra muito da intensidade de como Jesus mostrou para ela as coisas que ele sofreu. Ela sofreu muito as dores que Jesus passou naquele momento. E também é um livro muito bonito sobre a história dela, dessa santa tão linda. Então vamos pro vídeo que você precisa conhecer sobre o maior sofrimento de Jesus. Mas antes de começar a contar sobre todo esse momento tão intenso, a gente precisa falar sobre qual foi o motivo de Jesus morrer numa cruz para nos salvar. Tenho certeza que você já escutou isso, pode ser até que você já saiba, mas é muito importante a gente lembrar para poder entender um contexto que é algo tão precioso para a gente, algo que a gente deveria valorizar a cada dia da nossa vida. Então vamos lá. No início de tudo, Deus colocou no paraíso junto dele Adão e Eva. Ali, o início de tudo em uma linda perfeição. Era para nós estarmos todos juntos felizes no paraíso ao lado de Deus. Você tem noção disso? Era para a gente estar todo mundo feliz, alegre, sem preocupação, porque a gente estava a gente estaria do lado de Jesus lá no céu. Mas não aconteceu isso por causa do pecado inicial em que Adão e Eva comeram o fruto proibido e colocaram a morte no mundo. Ou seja, quando morríamos, íamos para um local como se fosse uma sala de espera para o reino dos céus. Mas isso para os justos, para quem não aceitava Deus, ia direto para o inferno. Então, antes não existia a morte. A gente estava ali com Deus, continuava ali com Ele, e era para ser isso, era para ser essa perfeição única. Só que Adão e Eva pecou e colocou a morte no mundo. Então, a partir desse momento, a gente não estava mais no paraíso, a gente morria, não tinha entrada para o céu. A porta dos céus estava fechada por causa do pecado. Então a gente ficava como se fosse um lugar de espera, vamos dizer assim. E quem não aceitava Deus, quem era, vamos dizer assim, errado, ia direto para o inferno. E não tinha salvação. E foi por isso que Deus enviou o seu único filho para abrir as portas do reino de Deus. Mas para isso Deus deveria fazer como ele mesmo disse a Mateus, fazer uma revolução, não uma revolta. Mudar o mundo assim como continua mudando todos os dias, até hoje, Deus continua mudando o mundo. E é por isso que temos que estar do lado dele. Ele mostrava para nós e mostra até hoje o certo e o errado, o que é necessário para ter a graça de Deus, para estar do lado dele. Deus não veio ao mundo só para morrer, ele veio para fazer tudo isso. Além disso, a missão principal, que era abrir as portas do céu e da terra. Jesus deveria morrer, ou então, no caso, seguir apenas o que Deus queria que ele fizesse. Ele não sabia que ia ser crucificado. Só depois que, crescendo muito, né, Deus foi trazendo para ele a missão dele e foi o que aconteceu. É que a gente já sabe que foi a crucificação. Então, quando dizemos que ele carregou todo o peso do pecado do mundo, foi porque é aquele pecado lá que você acha que é normal. Fazer mais uma vez, que não tem problema, vamos continuar. Jesus me perdoa. Esse pecado fecha essa porta de você com Deus. É muito mais intenso do que a gente acha. É muito pior do que a gente acha, é muito pior do que a gente imagina. E é realmente isso que eu estou falando para você. Adão e Eva pecou, fechou a porta do reino dos céus. Deus veio ao mundo para poder morrer e abrir essa porta. Ele continua fazendo isso na sua vida. Ele continua abrindo portas. E nesse vídeo de hoje, a gente vai entender os motivos e como aconteceu essa morte. Então vamos lá.
Começamos com Jesus orando no Monte das Oliveiras, o famoso Getsemane. Nesse momento, Jesus está pedindo a Deus: Pai, se for possível, livra de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E o que Jesus quer dizer nesse momento de tanta dor, ele já sabia o que ia passar. Ele sabia que não ia ser fácil, que ia ser difícil, sabia que Judas ia traí-lo, sabia que Pedro negaria ele 3 vezes. Por isso ele pede: livra de mim esse cálice. No sentido de Deus livrar daquele sofrimento que ele saberia que seria muito o que ele ia passar. Não sabia exatamente, não sabia o quão. Ele sabia que passaria por um sofrimento tão grande. Então ele pede a Deus que, se for possível, livrar dele essa dor. Mas uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, que Jesus fala assim: que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele sabia que ia passar por um sofrimento tão grande, mas o amor dele a Deus, ao Pai dele, ele sabia a missão dele, então ele diz que seja feita a tua vontade, não a minha, independente do que aconteça. Ele está disposto a passar por aquilo, passar pela aquela vontade que Deus tinha. Ele estava disposto a tudo aquilo lá. Mas se fosse possível, Jesus livrar dele daquele sofrimento. Nesse momento, Jesus está em plena vulnerabilidade. Ele está com medo, está com dor, ansiedade, tudo ao mesmo tempo. Jesus passava por aquele momento. E não é exatamente o que eu estou falando. Ele sabia que ia passar por um sofrimento muito grande. Ele estava passando ali por um momento muito difícil. E naquele momento ele vai até Pedro, Tiago e João, estão sentados ali debaixo de uma oliveira, e pede para eles que vigiai e orai. Mas não é no sentido de ficar esperto, e sim rezar pelo que iria acontecer nas próximas horas, pois ele sabia que aquilo ia ser muito difícil. Então ele já disse a eles, já adiantando que ia ser difícil. Nesse momento de oração, Jesus está no Getsemane, ele está orando, pedindo a Deus: livre de mim esse cálice, só voltando para você entender. E ele está muito nervoso. E ele está tão nervoso que ele está suando sangue. Isso não é qualquer coisa. Eu queria trazer essa curiosidade porque me deixa até emocionado só de pensar no que vai acontecer com ele. E ele tá suando sangue. E isso não é qualquer coisa, é uma condição rara que acontece muito raramente. Segundo a ciência, só acontece quando você está extremamente nervoso, com medo, ansioso. É algo que passa do que a gente pode sentir quando a gente está sobre um estado muito acima do normal. E nesse momento, o corpo da pessoa fica muito sensível. Nesse momento que a pessoa está passando por essa condição, o corpo da pessoa fica muito sensível, e tem casos que apenas de tocar na pessoa, a pessoa já não aguenta de dor. Então imagina só o sofrimento de que Jesus passou, mais essa condição que a gente nem pensava. O sofrimento foi muito, mas muitas e muitas vezes maior do que a gente imaginou. Todas aquelas chicotadas, todos aqueles chutes, chicotes que ele recebeu com essa condição, recebendo essa dor intensa que ele estava recebendo. Isso arde meu coração de um jeito que eu não consigo imaginar alguém passar por isso. E ele está passando isso pela gente, por amor da gente, para nos salvar. A gente tem que relembrar isso todos os dias das nossas vidas. Que a gente tem um Deus que nos ama e que faz de tudo por nós. Avançando mais um pouco, não muito. Nesse momento em que Jesus está orando, Judas estava junto dos fariseus trocando o local em que Jesus estava por 30 moedas de prata. E 30 moedas de prata não são por acaso, não é um valor aleatório. Esse era o preço da época pela compensação da morte de um escravo. Então eles pagavam 30 moedas pela morte de alguém. E então você já está pensando, eles estão trocando Jesus, o nosso Pai, nosso Salvador, que tem toda a graça dele, foi enviado por Deus, é o próprio Deus, por 30 moedas, porque é um preço de um escravo. Eles realmente repudiavam totalmente Jesus. E esse preço era estimado em 4 dias de trabalho na época. Hoje equivale a, pode ser de 1.500 a 10 mil reais, mas é um valor que não é estimado certo hoje em dia.
E uma coisa que eu quis colocar aqui é que meu pai estava assistindo o filme várias vezes do Paixão de Cristo. Meu pai via lá os fariseus gritando e matem, crucificam, crucificam. E por que os fariseus não gostavam de Jesus? Isso é uma dúvida também que eu tinha. E eu quero deixar claro aqui: os fariseus seguiam a religião judaica, na época, a principal religião de Roma. E os fariseus eram líderes dessa religião. Segundo a lei deles, a Torá, não podia alguém se passar por Deus. Além de Jesus desrespeitar isso, ele estava ganhando muita força com o cristianismo, enfraquecendo o judaísmo, enfraquecendo a religião deles. Porque naquela época não existia Jesus Cristo, então não existia o cristianismo. Eles seguiam o judaísmo, então eles acreditavam que só existia Deus. O judaísmo ainda existe. Ainda tem pessoas que pensam assim. Mas essas pessoas que acreditavam em Deus, que não acreditavam em Jesus, achavam que Jesus era um ladrão, que ele era um enganador, um estelionatário, estava se passando por outra pessoa. Eles tomaram tanto na cara, porque depois que acontece toda a morte, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eles que são as pessoas que estão colocando Jesus a passar por tudo isso. Foi eles que Judas entregou Jesus, foi a eles. Então, logo depois dessa troca, Judas chega até Jesus junto dos soldados. Judas já tinha entregado as 30 moedas. Isso foi por volta das 11 às meia-noite daquele dia. Foi na quinta-feira, né? Para sexta. E acontece um momento muito significativo que Judas, ele não chega lá e sai apontando: Jesus é esse daqui. Porque eles sabiam que ele podia falar isso para qualquer um. Ele podia pegar as 30 moedas, falar que é um escravo lá aleatório, que é Jesus, e eles pegar eles achando que é. Então Judas faz um ato que é muito marcado. Judas vai e beija o rosto de Jesus. Assim não tinha problema de alguém se passar por ele, pois, segundo a lei dos judeus, as pessoas que não eram judeus eram consideradas impuras. Então Judas era considerado impuro e uma pessoa que é judia, uma pessoa que acredita na religião judaica, ela era considerada pura. Então ela não ia tocar, não ia beijar alguém que não é impuro, que alguém que é impuro, quer dizer, como Jesus. Então Judas, que era impuro, ele poderia beijar o rosto de Jesus, que era impuro. Assim eles conseguiram ver que aquele realmente era o Jesus. E nesse momento Judas beija o rosto de Jesus e Jesus não fica bravo. Ele não sente nenhuma mágoa de Judas. Mas Jesus olha com uma tristeza para Judas. Jesus olha para Judas com um olhar de tristeza, um olhar incrédulo, de ele não acreditar o que estava acontecendo ali na frente dele, que Judas realmente o trairia, apesar de já saber que isso aconteceria. Mas mesmo assim, independente de saber que a pessoa que está ali com ele há tanto tempo compartilhando tudo que ele conhece, e fazer isso com ele é muito triste. Nesse momento, os soldados pegam Jesus e levam ele para o templo dos fariseus. Um alvoroço é causado em frente ao templo. Quando os soldados estão levando Jesus, todo mundo fica desesperado e começa a olhar. Tem gente ao mesmo tempo do lado dele, contra ele, gritando. Acaba que os soldados romanos percebem, eles ficam em alerta e eles veem que os fariseus estão fazendo algo que não é certo. Os fariseus não tinham o direito de julgar Jesus. Eles não eram autoridade. Eles eram autoridade religiosa para eles. Eles eram a religião que mais dominava a área do Império Romano. Mas eles não tinham o direito de julgar Jesus. Então Jesus é levado até os romanos para poder ser julgado. E lá ele deve ser julgado pelo famoso Pôncio Pilatos, um governador da Judéia, uma espécie de prefeito, vamos dizer assim. Quando Jesus vai para até Pôncio Pilatos não queria a responsabilidade de julgar Jesus. Ele não sabia como julgar Jesus, pelo fato de estar aquele alvoroço tão grande, um cargo, ia ser uma responsabilidade muito grande. Então, sabendo disso, Jesus, ele sabendo que Jesus era da região da Galileia, Pôncio Pilatos então leva Jesus para ser julgado por Herodes, que era o responsável daquela região. Mas chegando lá, Herodes estava ansioso para conhecer Jesus, pelo fato de muita gente falar sobre os milagres que ele fazia, e ele queria ver Jesus achando que seria um Deus, né, chegando lá.
Mas quando chega lá, Jesus não fala uma única palavra para Herodes. E Herodes só fica zombando de Jesus, fazendo piada nele. Eles até colocam uma roupa de rei nele e manda devolver para Pôncio Pilatos, porque ele achou que Jesus era um ninguém, que não era realmente quem ele imaginava que era. Então Pôncio Pilatos pergunta ao povo, né? Vamos fazer o julgamento, então vamos falar para o povo o que que eles acham de fazer com Jesus. E nesse momento aqui, a gente tem que sempre lembrar que é um momento muito difícil. Até no filme Paixão de Cristo a gente acredita que Jesus vai ser liberto, mas é muito triste ver aquele povo pedindo cada vez coisas piores e Pôncio Pilatos aparentemente do lado de Jesus, mas ao mesmo tempo não tá nem aí. Então Pôncio Pilatos pergunta ao povo o que que deveria fazer com aquele homem. E nesse momento Pôncio Pilatos fica até surpreso porque as pessoas gritam que queriam a morte de Jesus. As pessoas gritavam que queriam a condenação máxima para ele. Só que o Pôncio Pilatos não poderia fazer aquilo porque Jesus não tinha cometido nenhum crime ao Império Romano. Ele teria ferido a religião judaica da época, por isso que aconteceu tudo isso. Mas ele não foi algo que inferiu especificamente o Império Romano. Então ele não podia fazer aquilo, não podia matar Jesus, não podia deixar a pena máxima. Então Pôncio Pilatos pensa em torturar Jesus, que é no momento em que ele é chicoteado, batem nele, e ele faz isso para poder ver se a expressão, tipo, o sofrimento que Jesus vai passar, fosse dar compaixão às pessoas e livrar ele de ser crucificado, de ser morto. Então ele manda Jesus para ser torturado. Só que a gente também tem que lembrar que nesse momento em que Pôncio Pilatos está julgando Jesus, Pôncio Pilatos pergunta várias e várias vezes para Jesus se ele não vai falar nada, ele acha aquilo normal, as pessoas pedindo aquilo, se ele não vai contestar aquilo, e Jesus não fala uma única palavra. Jesus continua quieto todo momento, mostrando como age um rei, como age um Deus, porque Jesus já sabia que aquela era a vontade de Deus, aquela é a vontade do Pai dele. Então, se for para ele passar aquilo, que ele passa, e que isso seja o mais sofrido possível. E agora, que é um dos momentos mais tristes para mim, só de ver aquele filme Paixão de Cristo, nesse momento aqui não tem como não chorar. Só de pensar eu já fico com o coração aflito. Jesus é amarrado e chicoteado diversas e diversas vezes. Ele que já estava totalmente machucado, ferido, porque pegaram ele, bateram nele e amarraram ele já não aguentando ficar de pé praticamente, totalmente vulnerável para humilhar mesmo. Eles amarram ele assim no meio e na época tipo tinha julgamento, vamos supor, se roubou, você vai tomar 50 chicotadas, por exemplo. Eles iam contando, mas para Jesus foi totalmente diferente, né? Para Jesus, a punição era torturar ele para deixar as pessoas achando que, como eu tinha falado, para poder livrar ele de ser morto. Mas as pessoas que estão fazendo, os soldados que estão fazendo o julgamento dele ali, que estão torturando ele, eles não pensam nisso. Eles quase matam Jesus naquele momento. Eles batem tanto em Jesus, ele fica tão vulnerável ali. A imagem na cabeça da gente quando vem poder imaginar só imaginar, pensa um pouco em todo o sofrimento que esse homem passou por você. Todo esse sofrimento, ele resiste a todo momento. Não existe pessoa no universo que resistiria ao sofrimento que Jesus passou. Ninguém resistiria àquilo. E ele resiste a todo momento porque era o caminho dele. Aquilo era feito, foi mandado por Deus passar aquilo para poder nos livrar, para poder nos dar a oportunidade de ir para o céu. Só que eles chicoteavam Jesus diversas vezes e eles não chicoteavam apenas. Teve um momento em que eles chicotearam tanto Jesus que ele cai, ele fica suspenso, vamos dizer assim, deitado, só amarrado as mãos, e ele se levanta. Ele cria forças do nada e se levanta. E eles acham que ele tá meio que zombando da cara dos soldados, que eles são fracos, por exemplo. Então eles metem uma punição pior, que eles pegam uma ferramenta romana chamada flagrum. E essa ferramenta, ela tinha pesos de chumbo na ponta, tem bolas de chumbo e tinha ossos afiados. Aquilo ali era algo que não sei como que não mataram Jesus naquele momento.
O sentido daquela ferramenta era cortar a pele mesmo, cortar a veia, para dar hemorragia e a dor ser mais intensa ainda. Era um ponto, chegou a ponto de aquele osso grudar nas costas de Jesus e arrancar a pele dele. Jesus mesmo desolado aí, quase morto. Eles viram Jesus dos dois lados. Eu não consigo acreditar, tipo, a gente pensa sobre isso, eu quero passar pra vocês um sofrimento que ele passou, mas eu não posso passar porque eu não passei por aquilo. Eu tô passando aqui só o que eu estudei um pouco, mas imagine um homem que tá totalmente tá à beira da morte, eles viram ele para poder chicotear mais ainda do outro lado. E Jesus, ele tá literalmente quase morto. Ele só não morreu naquele momento pelo fato de resistir à sua missão. Jesus, ele se fez homem naquele momento e resistiu toda a dor, toda a dor que ele sentiu ali, ele resistiu até o final, porque ele sabia que ele tinha que passar pela punição maior. Ele sabia que tinha que ser crucificado, ele sabia que ia passar por aquilo e ele continua. Deus dá força para ele continuar naquele sofrimento. E eles passam muito do limite. Jesus resiste a toda tortura e chega até um soldado romano na hora, imediatamente pede para eles pararem, porque ele tá quase morto, o sangue de Jesus ali tá desvastado no chão, tem sangue por todo lado. E ainda os soldados começam a zombar dele a todo momento, não tem nenhum momento que eles não zombam da cara de Jesus, como se fosse o rei. Você não é o rei? Por que um Deus tá nessa situação? Se você é Deus, sai dessa situação. Mas vamos lá. Depois da tortura de Jesus, Jesus é mandado para Pôncio Pilatos de novo. E Pôncio Pilatos então mostra Jesus daquele jeito, totalmente destruído. Ninguém consegue imaginar a situação que ele tá ali, como que aquele cara chegou àquele ponto. E ele já vê Jesus daquele ponto, ele imagina que na hora já vão pedir para libertar. Mas, pela sua surpresa, né? O povo pede a crucificação de Jesus. Eles pedem a punição maior. Independente de Jesus estar naquele ponto. Jesus poderia ter sido crucificado direto, que ia ter sido menos pior. Mas fizeram tudo aquilo e ainda pediram a crucificação dele. Só que Pôncio Pilatos nega. Ele ainda não pode achar que devia ser feito aquilo. Só que ele não podia obrigar. É uma democracia. Se o povo pediu, ele ia ter que fazer. E foi isso que aconteceu. Julgar Jesus, Pôncio Pilatos lembra de uma última tentativa de livrar Jesus. Na Roma Antiga, era normal libertar algum preso na época da Páscoa. Sempre que tinha Páscoa, eles libertavam alguém. E na Páscoa, no caso, seria no domingo. Então, Pôncio Pilatos pensou em livrar Jesus sendo Páscoa. Só que naquele momento ali, apesar de ser sexta, está muito próximo da Páscoa, Pôncio Pilatos leva os dois presos que estavam sendo julgados. Jesus, ele foi condenado, apesar de Barrabás já estar naquele lugar. Era a condenação de Barrabás que Jesus passou, a crucificação. Barrabás que seria crucificado. E quem era Barrabás? Barrabás era um assassino. Ele, vamos dizer assim, que ele era um anarquista. Ele é contra o Império Romano. Ele fazia greve, tipo, ele era, vamos dizer assim, um anarquista, ele era contra. Fazia greve, fazia vandalismo, tentava ferrar mesmo o Império Romano. Ele feria nesse sentido, de tentar acabar. E então Pôncio Pilatos pergunta ao povo quem deve ser liberto, Jesus ou Barrabás? Mas como já sabemos a resposta, infelizmente foi Barrabás que foi escolhido para ser liberto. Então não tinha o que fazer, Pôncio Pilatos tem que prosseguir e Jesus é condenado a ser crucificado. E agora acontece também um ato que a gente sempre lembra, né? Que foi na hora que Pôncio Pilatos vai condenar Jesus, ele lava as mãos em frente de todo mundo, que é um ato que demonstra que ele não tem responsabilidade por nada que aconteceu ali. Ele não tem responsabilidade por crucificar Jesus. Por exemplo, se ele for condenado injustamente ou justamente, ele não tem nada a ver com isso. Por exemplo, a gente
sabe que Jesus foi crucificado injustamente. E Pôncio Pilatos lava as mãos para mostrar como se ele não tivesse culpa daquilo. Jesus é condenado à crucificação. Antes de Jesus carregar sua cruz, os soldados romanos que zombavam de Jesus batiam em Jesus durante todo o trajeto. E Jesus ali sendo preparado, vamos dizer assim, para todo aquele espetáculo que era para eles colocam uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. E eles queriam simbolizar como se ele fosse um rei. Só que eles ainda pegam a coroa de espinhos, colocam na cabeça dele e batem com um pedaço de pau, alguma coisa, para poder enfincar mesmo os espinhos dentro da cabeça de Jesus. Imagina essa dor que ele sentiu. Os espinhos ainda que podem... deve ser uma dor insuportável. Eu queria lembrar aqui também, mais uma curiosidade, é que o trajeto que Jesus passou, a Via Dolorosa, foi um trajeto de cerca de 600 metros carregando uma cruz, que pesava aproximadamente de 100 a 136 quilos. Uma cruz enorme, cheia de farpas ainda. Inclusive dizem que uma farpa entra na mão de Jesus, é a farpa gigante, até hoje existe essa farpa. Essa ferpa, né? E imagine 600 metros de subida. Um monte, ele tá subindo um morro alto. Não é qualquer coisa. Naquele estado que ele tá já, todo praticamente à beira da morte, tendo que carregar uma cruz gigantesca, cheia de ferpas, enquanto batiam nele, enquanto cuspiam nele, sendo zombado. Imagine, isso é o próprio inferno, não tem como. É um sofrimento que a gente não consegue imaginar. E durante o trajeto, Jesus cai 3 vezes com a cruz e ele encontra algumas pessoas. Então a gente vai falar um pouco sobre as quedas de Jesus, sobre quem ele viu. E Jesus, então, carregando a cruz com todo o sofrimento, cai pela primeira vez, logo no início. Ele pega a cruz, anda pouco e já cai por causa do cansaço e perde, e porque está perdendo muito sangue. Então faz ele ficar cada vez mais fraco ao longo do trajeto, cada vez mais difícil. Depois, Jesus cai pela segunda vez no meio do trajeto, e de novo já ao pé do Calvário, em uma das vezes, é relatado que a cruz cai em cima da cabeça de Jesus. Imagine o peso daquela cruz de 135 quilos sobre sua cabeça com uma coroa de espinhos que já estava perfurada na cabeça dele. Aquele espinho entrou cada vez mais. E um relato agora é que na gravação do filme Paixão de Cristo, o ator que está fazendo o Jesus, o papel de Jesus, ele, nesse momento que ele faz a segunda queda de Jesus, que a coroa tem que cair sobre a cabeça dele, o braço dele desloca o braço dele porque cai sobre o braço dele. Então é realmente muito intenso. O filme mesmo é maravilhoso, você tem que assistir. E eu peguei dele muitas coisas que a gente está vendo aqui. Então vamos para a próxima. Jesus, ele encontra Maria nesse momento, que ele está caído. E é um dos momentos em que Jesus e Maria trocam olhares, demonstrando um sofrimento ali. Jesus olha no olho de Maria e ela vê na hora ali o sofrimento que Jesus está passando. Ela também está totalmente desolada por ver o filho dela passar por aquilo. Mas ela também sabia que aquilo era o propósito de Deus. Aquele era o propósito dele. Então ela sabia que ele tinha que passar por aquilo. Jesus também encontra Simão Cirineu, que é uma pessoa que os romanos soldados pegam ali para ajudar Jesus, porque Jesus já não está aguentando. Eles batem nele, eles derrubam a cruz mesmo, fazem tudo aquilo, então Jesus vai ficando muito mais fraco. Jesus não aguentava carregar a cruz mesmo. Ele estava deitado, ele não tinha como. Então eles pegam Simão Cirineu que está por ali, eles veem que ele estava triste pelo que estava acontecendo, que ele estava do lado de Jesus, então eles pegam ele. E no momento ali, Simão Cirineu, ele deixa claro que ele está ajudando Jesus, mas ele não tinha que passar por aquilo. A condenação não era dele, a condenação era de Jesus. Mas ele estava naquele momento para poder ajudar Jesus a carregar a cruz até o final. No momento de sua condenação, Jesus também se encontra com Verônica, uma mulher que sentiu compaixão naquele momento tão difícil que Jesus estava passando, e em meio a todo aquele caos, toda aquela confusão, pessoas tentando acertar Jesus enquanto soldados também faziam isso, pessoas brigando contra, ao mesmo tempo a favor, e aquela brigueira. Verônica se aproxima de Jesus e tira o véu, dando um símbolo de veneração a Jesus, um símbolo de que ela estava, vamos dizer assim, abaixo, no sentido de
que Jesus era o rei dela, Jesus é o Deus dela, pai dela, e enxuga a face de Jesus com um pano, com o véu que ela tava. E naquele momento tem relatos que o rosto de Jesus fica perfeitamente desenhado com o sangue de Jesus, o rosto de Jesus todo ensanguentado, fica perfeitamente desenhado nesse véu. Esse véu até hoje existe, ele segue preservado na Catedral de São João Batista, na Itália. E existe o pano, claro que você não consegue ver a imagem específica de Jesus, mas tem várias IA hoje em dia, computação gráfica que consegue detalhar muito bem. Então, Jesus chega a Gólgota, no Calvário. Jesus, depois de passar por tudo aquilo, carregar a cruz junto com Cirineu, cair 3 vezes, Maria vê ele, Verônica seca o rosto de Jesus, todo o sofrimento, ser chicoteado, chega o momento da máximo, momento de clímax, em que Jesus vai ser crucificado. E quando Jesus chega na Gólgota, ele é despojado de suas vestes, tiram as roupas de Jesus, deixam ele sem roupa ali, cada vez mais humilhado. E nesse momento, as roupas de Jesus estavam totalmente grudadas. E então, Jesus é pregado na cruz. Nesse momento, é também um momento que é muito triste mesmo. A gente fico muito mal de pensar no que acontece agora. Jesus é colocado deitado sobre a cruz no chão assim, e eles pregam a sua mão. Na cruz já haviam buracos, então tinha um buraco para poder pregar a mão, o prego atravessa a mão dele e finca no buraco. E os pontos já estavam feitos, eles já preparavam a cruz antes, só que agora vem um momento que é muito triste também. Nesse momento, uma das mãos é pregada, e quando eles vão pregar a outra mão de Jesus, dá muito errado, porque a cruz foi preparada para Barrabás, que Barrabás era maior que Jesus. Barrabás tinha os braços mais longos, então os buracos estavam mais longe, a mão de Jesus não alcançava. Eles puxam a mão de Jesus já pregado cada vez mais para poder conseguir chegar no buraco, e destroncam o braço, destroncam seu ombro para poder chegar a mão dele até o buraco e pregam a mão dele desse jeito. Jesus ali tá, nossa. E depois disso, eles pregam os pés dele. E uma coisa também que ninguém fala é que eles pregaram o pé de Jesus sem necessidade nenhuma. Os pés eles são colocados ali sobre, são amarrados, claro, a mão, os pés são amarrados também, mas as mãos são normal pregar, já que é uma crucificação. Agora os pés não, mas mesmo assim eles pegam, colocam os 2 pés um sobre o outro e pregam com um único prego atravessando os 2 pés e fincando na madeira. A crucificação ela nunca era um ato sempre normal. Podia ser só amarrado, outro podia ser só pregado, outro podia ser pregado de ponta cabeça. Então, tem uma variação. A gente pode supor que não foi por acaso, não foi porque eles não gostavam de Jesus que eles fizeram isso. Mas claramente eles fizeram isso sem necessidade e pregaram os pés de Jesus também. Os 2 juntos. E depois de pregar, eles pegam Jesus, levantam ele deitado na cruz e arremessam ele de ponta cabeça. Então eles rodam a cruz, que ela tá deitada assim, e roda soltando ela, que nem tipo o movimento de quando a árvore cai. Pá! Só que Jesus de cara no chão. Jesus está pregado, ele tá com uma coroa de espinho na cabeça dele, com uma cruz de 135 quilos caindo sobre ele com tudo isso. Eles fazem isso para poder entortar a ponta dos pregos embaixo, para poder certificar que Jesus não caísse, apesar de que obviamente não aconteceria isso. Então imagina aquilo ali, imagina essa dor, isso daí não tem como. É algo que, meu Deus do céu. E então eles pegam Jesus depois de tudo isso que fazem com ele, levantam ele, fica bem no alto assim, ao meio de 2 ladrões e colocam ele lá.
E quem eram esses dois ladrões? Esses dois ladrões eram Dimas e Gestas. Quando Jesus é pregado, Gestas, ele fala para Jesus: se tu é Deus, por que não sai daqui e prova para todas essas pessoas que elas estão erradas? Por que que um Deus está passando por isso? Ele, como todos falam, né? Toda a zombação de que ele é um rei, de que ele é um Deus, é por esse fato, porque como um Deus pode passar por tudo aquilo lá? Se ele é Deus, por que que ele está passando por aquilo? E Gestas, ele duvida de Jesus, ele fala isso naquele momento ali, ao contrário de Dimas. Dimas já diz algo que é marcado. Dimas fala para Jesus assim: eu peço que quando você entrar no teu reino, não se esqueças de mim. Então Jesus diz naquele momento para Dimas que é uma das primeiras, um dos únicos momentos, um dos únicos momentos da história de Jesus, da vida de Jesus, que ele leva alguém para os céus junto com ele, que ele perdoa alguém, ou vamos dizer assim, ele diz claramente para a pessoa: você vai para o céu comigo. É uma das únicas pessoas, é Dimas naquele momento, que Jesus fala para Dimas: ainda hoje você estará comigo no reino dos céus. Diz isso para Dimas. E Dimas é um santo muito famoso. Tenho certeza que você já escutou ele nas músicas de Racionais. Tenho certeza que você já escutou em Diário de um Detento, Vida Louca Parte 2. Eles falam sobre ele e eles falam exatamente sobre isso. Eles falam esse processo aí. Eles colocam no meio da música sobre isso. Eu vou falar aqui essa parte porque eu acho que é interessante, querendo ou não. Eu sempre escutava a música, não entendia quem era Dimas e a gente não percebe, sendo que até uma música eles colocam Jesus no meio. Eles falam assim: enquanto o Zé Povinho apedrejava a cruz e o canalha fardado cuspiu em Jesus, aos 45 do segundo arrependido, no caso Dimas, que era um ladrão, no último minuto ali da vida dele, ele é arrependido, salvo e perdoado, é Dimas o bandido. Esse versado aí, que tem na música de Racionais, fala certinho aí sobre o que acontece com Jesus, então é bem legal. Também Gestes é perseguido por corvos naquele momento. Enquanto eles estão pregados, era normal. Era até uma questão de tortura maior, em que os corvos atacavam os olhos das pessoas crucificadas ali. E gestas acontece isso com ele. E segundo relatos, dizem que Jesus ficou crucificado por volta de 6 horas na cruz. Nos seus últimos momentos na cruz, Jesus está com sede, e então dão vinagre para Jesus. Ele pede vinagre e as pessoas acham que, nossa, eles estão dando vinagre para ele como forma de castigo, como forma de mais zombaria. Mas na verdade, o vinagre é considerado um analgésico e mata a sede mais que água. Ele é cientificamente comprovado isso. E os soldados molham numa esponja com vinagre e espeta na lança, coloca na boca de Jesus. Só que nesse momento que Jesus sente o gosto de vinagre, ele cospe na hora, porque ele sabe que o vinagre alivia a dor. E ele deveria passar por aquele sofrimento porque era a vontade de Deus. Ele sabia que ela era a vontade de Deus, então ele sabia que tinha que passar por aquilo. Ele não queria forma nenhuma de alívio. Ele queria passar por aquela dor completa. Jesus então fala naquele momento ali, o momento final seu. Jesus diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus morre naquele momento, sou pregado ali na cruz. Então o mundo entra em colapso. O céu e a terra se partem ao meio, ventos fortes aterrorizam todo mundo, e o templo dos fariseus, inclusive, se parte ao meio, porque a terra se racha ao meio, que nem um terremoto, e se parte ao meio o templo dos fariseus também. As pessoas que condenaram Jesus. Naquela época, eles quebravam os joelhos de quem estavam pregados também na cruz, para finalizar a morte, porque quando você quebra o joelho causa uma hemorragia muito grande. Só que Jesus, como já estava morto, então um dos soldados só pede para perfurar a barriga dele. E nesse momento, Jesus já está morto. Jesus faz mais um milagre na vida de alguém. E quando um dos soldados, que é São Longuinho,
fura a barriga de Jesus, ele jorra água e sangue da barriga de Jesus. E essa água cai no olho de São Longuinho. São Longuinho é famoso por gente, quando procurar alguma coisa, dar três pulinhos, tem aquela história. Mas aí a questão é que São Longuinho era péssimo, péssimo da visão. Ele não enxergava praticamente nada. E quando cai a água de Jesus no olho dele, ele se cura imediatamente, começa a enxergar normal. E ele se converte admitindo que aquele era o próprio Deus. Quando Jesus desceu da cruz, há relatos que apenas Maria, Maria Madalena e João estavam do lado dele. Todos aqueles discípulos, todas aquelas pessoas que ele curou, todas as pessoas que viam ele, que seguiam ele naquele momento, não estavam com ele. Jesus então é levado ao seu túmulo, onde é sepultado. O túmulo era um buraco na pedra. Ele não era cavado um buraco e colocavam ele dentro. Era um buraco na pedra em que colocavam ele lá e fechavam com uma pedra grande também. Como se fosse um tipo de caverninha. E o túmulo ali, ele era de José de Arimateia, um membro rico do conselho. Jesus é envolvido por José Arimateia e Nicodemos com lençóis de linho para poder ser colocado ali no túmulo e com mistura de mirra e aloés. Cerca de mais ou menos 34 quilos de especiarias envolveram ele ali, e uma grande pedra circular em uma forma de cunha foi rolada para fechar a entrada da câmara ali dos túmulos de Jesus. E uma curiosidade é que o sepultamento foi feito rapidamente, porque o pôr do sol estava chegando e dando início ao Shabá, que era sábado. Quando é sábado, segundo a religião judaica, ninguém pode trabalhar e nem enterro pode ser realizado. Então, Nicodemos ali, José de Arimateia, faz o sepultamento rápido ali para poder colocar Jesus logo. Então, é uma curiosidade interessante para a gente saber. Então, como não podia ir no sábado lá, no domingo, então, Maria Madalena e outras mulheres, dizem, vão até o túmulo de Jesus para poder terminar de ungir o corpo dele, porque não tinha terminado de colocar todas as especiarias por causa do Shabá. Que essas especiarias eram um jeito que eles faziam para poder sepultar a pessoa. E chegando lá, a enorme pedra que estava fechada no túmulo estava aberta, não estava livre a entrada ali. E quando Maria entra ali para poder ver o túmulo de Jesus, ela se assusta porque vê um anjo. E o anjo diz para elas: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então, nesse momento, Maria percebe que Jesus ressuscitou. Então, eles se alegram porque porque os seguidores estavam muito tristes com Jesus, tudo aquilo que aconteceu, escondido em suas casas, porque eles estavam seguindo Jesus há muito tempo. E de repente, o Deus, que querendo ou não, Jesus já era um Deus para eles. Jesus estava ali, a pessoa que eles seguiam morre. Como que um Deus pode morrer? E as pessoas não acreditavam nisso. Foi até uma prova para as pessoas. Uma prova para nós mesmo. A gente que já sabe disso é uma prova para a gente. Então, aquilo ali vira uma felicidade, porque eles podem agora dar notícia que aquele é o verdadeiro Deus. Aquele é o Jesus em que eles amam, que eles vão seguir o resto da vida deles, até hoje como é seguido. E essa graça é tão grande que a própria Roma, anos depois, aceitou a religião da Roma e mais um tempo depois colocou o cristianismo como religião, a religião católica, como a religião oficial de Roma. Então, naquela época que Jesus foi crucificado porque a religião oficial era judaica, e de repente, Jesus, que é repudiado por isso, Roma, que foi o local onde ele foi condenado, é tornado a religião oficial. Aquela vira a religião oficial, olha isso. Essa é a vida de Jesus, da morte até a ressurreição. Eu quis colocar aqui tudo que eu consegui mesmo. Eu coloquei aqui porque eu estava vivendo o momento da Semana Santa, comecei a pesquisar, comecei a ver, fiquei maravilhado com aquilo. Apesar de já saber, já quando era criança, já fiz encenação de Jesus, já fui pregado, vamos dizer assim, mas eu não sabia o valor, não sabia exatamente como foi, e eu fico cada vez mais maravilhado. Eu espero ter conseguido passar isso para você. Enquanto eu escrevi esse roteiro, eu fiquei pensando no jeito de como poder proclamar mais a vida de Jesus. É importante a gente também ter essa mentalidade. Como que a gente pode mostrar mais para as pessoas? Você não precisa necessariamente sair na rua e falando.
Então, como eu tinha falado, eu li o livro de Ana Catarina Emmerich, que é A Dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E esse livro, ele passa sobre a vida dessa santa que, pedia a Deus para que ela passasse pelas dores de outra pessoa. Ela não aguentava de ver alguém sofrendo, então pedia para Deus aquelas dores. A chegar ao ponto de pedir que ela sentisse as dores que Jesus passou na sua crucificação. Então ela tem até os estigmas de Jesus. Muitas coisas que são colocadas no filme Paixão de Cristo são retiradas desse livro, que é um livro que foi alguém que esteve ali do lado de Ana Catarina e pega todos os relatos dela que ela diz, sonhos, visões. Ela tinha um contato ali, uma intimidade com Deus tão grande. A gente sente essa vontade também de querer ter essa intimidade com Deus. E ela sente o sofrimento de Jesus. Jesus mostra para ela, inclusive, a cruz. Tem muitas coisas que na Bíblia não está dizendo. Tem muitas coisas que não tem relatos que dizem, ó, Jesus, por exemplo, foi crucificado. Mas ela, sendo santa, viu o próprio Jesus, o próprio Deus mostrou para ela que aconteceu isso. E, inclusive, por exemplo, as batidas que deram na cabeça de Jesus com os espinhos não necessariamente tinha uma. Não tá na Bíblia. Jesus bateram na cabeça dele, por exemplo, com a madeira. Não, mas Ana Catarina sofreu isso. Ana Catarina sentiu essa dor. Então tudo isso é colocado no filme, graças ao livro dela também. Tem coisas que tá no livro que não tá no filme. Então eu acho importante a gente ver o filme, acho importante a gente ler o livro. É um livro muito bom, a gente se lê, você acaba querendo ler cada vez mais. E como eu falei, eu paguei R$ 30 nesse livro no PDF e eu decidi pegar de graça aqui e colocar para vocês aí, para quem quiser ler de graça. Fica à vontade de querer ou não ler o livro, mas é um livro maravilhoso. Tem muita coisa também que eu queria ter falado a mais, acho, mas já deu bastante tempo de vídeo. Eu queria pedir a todos que esse vídeo é muito difícil de fazer, sinceramente, eu preciso dar um tempo. Eu queria fazer um vídeo que realmente fosse intenso, realmente fosse bom. Eu queria também falar aqui um pouco que eu quero cada vez mais falar sobre Jesus. Quero trazer nesse vídeo não apenas vídeos explicativos, eu quero trazer vídeos como esse, que sejam intensos, para a gente começar a mudar um pouco. Como eu estou sendo mudado, como eu estou sendo cada vez mais glorificado por Jesus. Ele está cada vez mais entrando na minha vida, mostrando milagre para mim. Assim ele vai fazer com você. Assim ele quer que eu mostre para vocês e é assim que eu vou fazer. Então eu queria pedir a vocês que, se fosse possível, orassem a mim. Jesus sabe quem sou eu não vou me mostrar por enquanto, mas um dia eu vou estar aqui falando com vocês de olho a olho, se Deus quiser. Então se você puder orar para mim, para que eu consiga cada vez mais estar perto da graça de Deus. Espero que tenham gostado desse vídeo. Queria pedir que compartilhassem, porque eu não tô ganhando nada por isso. Até o que eu ganhar nesse vídeo eu já tô deixando claro que vai ser tudo doado à caridade. Eu não quero ganhar nada com isso, eu só quero falar sobre Jesus mesmo, porque ele mudou a minha vida e eu quero que ele mude a vida de vocês. Assim como Mateus, que quando viu Jesus, quando ficou glorificado pela glória de Jesus, quis mostrar na mesma hora para as outras pessoas sobre Jesus, porque ele não queria ter aquela graça só para ele. Eu quero fazer assim com vocês. Então, se for possível, você puder compartilhar ou deixar o like e se inscrever, que seja simples, algo que pode ser inútil para você, é muito grande para mim e é muito grande para Jesus também, que com certeza está me guiando nesse vídeo aqui e vai me guiar nos próximos. Quero agradecer a todo mundo, Deus abençoe e amém.